Olá pessoal, eu sou Paidinho de Ogum, sou presidente do Templo de Umbanda Filhos da Luz do Cacique Pena Branca. Hoje eu sou o visitado do Saravá Visita e estamos aqui para poder passar um pouquinho do nosso terreiro, compartilhar um pouquinho das informações da nossa casa com todos vocês. Lá na porteira eu deixei o sentinela. Lá na porteira eu deixei o sentinela. Eu deixei seu tranca-ruas tomando conta da cancela. Eu deixei seu tranca-ruas tomando conta da cancela. Lá na porteira eu deixei o sentinela. Lá na porteira eu deixei o sentinela. Eu deixei a favela tomando conta da cancela. Eu deixei a favela tomando conta da cancela. Olá, tudo bem? Como estão todos? Hoje estamos aqui em mais um programa, Saravá Visita, e vamos conversar com o Paidinho de Ogum. Ele vai dizer aqui pra gente o nome da casa dele, se apresentar. Antes de mais nada, queria agradecer por nos receber tão carinhosamente nessa festa linda que foi hoje aqui. E vou deixar aqui agora com você para... Olá pessoal, a bênção a quem é de bênção, deixa aqui meu axé. Sejam todos bem-vindos a essa entrevista, né? Tenho a honra de recebê-las aqui. E nosso templo é o Templo de Umbanda Filhos da Luz do Cacique Pena Branca, aqui no bairro da Penha, em São Paulo, na Zona Leste. Pai, como é que iniciou a sua vida, né, na espiritualidade? Assim, o senhor já era, a sua família já tinha esses segmentos? Como surgiu isso na sua vida? Na realidade, muito até do meu trabalho de combate à intolerância religiosa é por conta disso, né? A minha família, a família da minha mãe, né? Ela é toda evangélica, eles são testemunhas de Jeová. Da família do meu pai são todos evangélicos, né? Meu pai e minha mãe que eram católicos, né? São católicos até hoje. Eu estudei para ser padre e tudo mais. Na realidade era para mim seguir um outro caminho, né? Mas é o que eu sempre falo para as pessoas. O chamado ao sacerdócio era justamente o sacerdócio, né? Sim. Não importa em qual doutrina, o sacerdote ele vai continuar sendo, né? E passei por várias religiões, pelo espiritismo, pelo budismo de Nichiren Daishonin. Passei por algumas vertentes evangélicas também para conhecer, né? E dentre outras religiões, a Wicca. Só que, na realidade, tem cerca de 13 anos, né? 13 anos, que eu tive meu primeiro contato com a espiritualidade. Meu cunhado, marido da minha irmã, do meio, ele era da Umbanda, né? E eu cresci ouvindo ele falando isso, mas eu tinha aquele medo e aquela coisa, não, tipo, macumba não é comigo. Então, assim, na sua família, o senhor tem 3 irmãs? Na realidade somos em 5 filhos, né? É eu, meu irmão e mais 3 irmãs. Ah, e uma delas era casada com uma pessoa que era espírita, que era um bandista. Meu cunhado, ele era pai de santo. Olha, gente, né? Olha como é que é. E aí, os encontros, exatamente. E aí foi ele que te apresentou, então? Foi ele que me apresentou. Tinha um ponto que ele cantava, que falava: filho de Pemba bebe água no rochedo, filho de Ogum corre em campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame o seu amor. Aos nossos guias é o nosso babalaô. E eu achava lindo esse ponto, mas não sabia o significado real daquele ponto, né? Não sabia o significado real. E hoje eu entendo, porque eu sou dentro da Umbanda, né? Eu sou filho de Ogum. Dentro da vertente do Candomblé, eu seria filho de Ogum com Oxaguian e Oxum Apará. Oxum Apará, nossa, que vem junto com Inhaçã. Ah,
E o senhor, ele já levou o senhor, teve uma curiosidade para ir no centro de Umbanda, ou você já conheceu a vertente do candomblé? Como que foi isso? Então, na realidade, ele me levou para conhecer, né? Eu vi uma gira de baiano quando eu tinha meus 14 anos, um pouquinho antes de eu entrar para o seminário. E só que assim, eu não desrespeitei, mas não me senti bem no ambiente, né? Que não foi na casa dele, foi na casa de uns conhecidos. E então passou-se, né? Depois que eu entrei para Umbanda, né? Eu tinha uns 17 para 18 anos na realidade, eu gostava de uma menina e eu fui procurar um pai de santo de candomblé para saber se iria dar certo ou não. Foi quando ele jogou a primeira vez e Oxaguian respondeu no jogo, né? E Oxum Apará e Ogum. E aí depois de muitos anos, depois que eu já tinha entrado para Umbanda e tudo mais, amigos, né, jogaram para mim, como a manhada de Omulu, que é uma das Yalorixás mais respeitadas do Efon, né? A mãe Zilma também do Efon, o pai Regis, né, o Dr. Regis de Xangô, que infelizmente fez sua passagem há alguns anos. Todos eles jogaram para mim, todos os jogos sempre acusavam o Xaguian, o Ogum e o Oxum Apará. Bem-vindas e bem-vindes, né? Hoje nós temos a honra de receber todos vocês após tanto tempo sem trabalhar no terreiro, né? Fechamos o terreiro também por conta da pandemia. O ano passado nós trabalhamos um pouco, esse ano nós vamos voltar às atividades mesmo. Eu quero que todo mundo se sinta totalmente acolhido, sintam-se nas suas casas, sintam-se nas suas responsabilidades, né? Dentro do seu querer, dentro do seu agrado, você possa se sentir acolhido no dia de hoje. Axé? Axé. Aqui é um terreiro de Umbanda, tá? Deixando isso muito bem claro, porque já vieram me questionar se aqui era um bandomblé. Aqui não é um bandomblé. Não é o fato de eu usar um pano jogado no meu ombro que eu sou do candomblé, muito pelo contrário, sou da Umbanda. O pano é para proteger os meus chakras contra qualquer outra energia contrária que possa existir. Certo? Isso não é uma exclusividade do candomblé. Porque se fosse assim também, candomblé não ia poder dar caboclo, erê, exu, né? Dentre outras coisas. Eu acho que a gente tem que respeitar o axé dos outros. E isso é muito importante a gente começar uma gira falando isso, porque está tendo, infelizmente, muito pai de santo TikTok. Muito pai de santo youtubeiro. Não é nem youtuber, é youtubeiro, porque é cada barbaridade que a gente está vendo, e cada pessoa metendo o pau no outro. Gente, se isso para você não tá legal, se silencie e não faça igual. Respeite o axé, respeite o sagrado do outro. Respeite. Porque a Umbanda, o fundamento principal da Umbanda é amor, caridade, humildade e respeito. Nossa. Então já vem de referências do candomblé, esses santos, né? Na nossa casa eu não toco candomblé, toco só Umbanda, mas tenho esses orixás que eu respeito, trato com muito carinho, porque o sagrado é isso, né? É ser tratado com respeito, com carinho. Respeito. E pai, você, quando abriu a sua casa, foi quando o seu orixá pediu, algum caboclo, alguma entidade sua pediu? Complementando aí a pergunta dela, o senhor começou como Cambone, o senhor seguiu essa linha ou já chegou, já foi logo na... Então, na realidade, a minha vizinha aqui da frente, ela tem uma pombogira chamada Maria das Rosas, e ela estava trabalhando com a sua entidade e me chamou para ir lá, né? E aí nós fomos, eu, meu esposo, meu irmão e outro amigo, e nisso o seu Tranca-Rua das Almas ele respondeu, de imediato. Só que na época ele não falava que ele era Tranca-Rua das Almas, ele falava que o nome dele era Exu Flecha. E a gente não sabia o porquê disso, né? E aí, com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, ele pegou e falou, vocês querem saber quem eu sou? Agora sim eu posso revelar. Porque eu tinha ido para a casa do meu pai, que é o pai Varela, né? E ali ele respondeu como Tranca-Rua das Almas. Então, assim, e aí eu questionei até mesmo, né? O porquê que não dava-se o nome. E sacerdotes mais velhos do que eu, eles falavam que, geralmente,
Exus que são de falanges, né, chefes de falanges, eles não dão o nome de primeira, que geralmente alguns, né, eles preferem privar o seu cavalo, privar o seu aparelho, até mesmo como uma questão de proteção, né, para evitar que sofra ataques ou até mesmo demandas e assim por diante. Pai, e como que o senhor chega na casa do pai Varela? Então, a prima dessa minha vizinha, da Paula, né? Ela era médium lá na casa do pai. E aí, um belo dia, a gente foi para conhecer. E eu tava na assistência. E aí, tava tendo gira de esquerda, seu Tiriri. E aí, ele passou no corredor e me chamou. E quando ele chamou, que ele colocou a capa, o seu Tranca respondeu novamente. Nossa. E aí... Ali já começou E é o que eu falo. desenvolvimento. E é o que eu falo para todo mundo, Ana. Não é a gente que escolhe o chão. É o orixá, é a entidade, é a espiritualidade que escolhe onde eles querem pisar. É verdade. Né? Quando a gente tem muita essa questão de escolha, eu sempre falo para os meus filhos, é aqueles médios que batem de terreiro em terreiro. Né? Fica que nem bolinha de ping-pong. Porque muitas das vezes o médium quer escolher a casa e não permite que a espiritualidade escolha onde ela quer trabalhar. É verdade, que siga com a... assim, a gente tem que seguir muito, né? Hoje mesmo o caboclo estava falando para mim, a gente tem que seguir o coração, não pode ter medo, falar, ai, não, eu acho que não é bem isso, não. A gente tem que seguir o que o nosso coração fala, né? Então, se o orixá fala que é determinado lugar, a gente tem que seguir aquilo, porque é ali que ele escolheu, tem o porquê de escolher. Muitas das vezes eu até falo que a gente tem uma missão do canal, pai, é divulgar trabalhos excelentes como o seu, divulgar casas maravilhosas como a sua, né, trabalhos sérios como vocês, para que todos tirem um pouco desse preconceito que tem com a religião, que a gente é do mal, que se a pessoa tropeçar, foi fulano que fez macumba, como se a gente tivesse empoderamento todo, né? Disso, né? Né? Então não existe. Então a função do canal é mostrar para o mundo pessoas maravilhosas, casas excepcionais como a sua, né? Que abraça, que não tem preconceito, que leva a sério, né, a religião, e mostrar isso para todo mundo, né? Eu tô maravilhada, vocês vão ver que a gira foi assim, excepcional. Eu chorava, todo mundo, acho que o Oxum encostou aqui. Hoje, gente, nós vamos realizar o batismo da Maria Isis Fernandes Ignácio, né? Na presença da mãe, da Melissa, Melina, do papai Tiago, da madrinha Aleph, da madrinha Dalila. Nossa casa, ela tem o seu rito, né? Espero que dentro da presença do sagrado, dentro da presença de Orixá, a nossa pequena ela possa receber de Deus e do sagrado tudo o que ela mais precisa, tá bem? A partir desse momento, os pais vão deixar de ser os pais, serão somente acompanhantes, porque a missão agora que vocês estão passando para os madrinhos, tá bem? Quando nós batizamos uma criança, nós entregamos aos padrinhos, às madrinhas, a responsabilidade e o título de serem substitutos de pais, né? E é com esse amor, com esse carinho que eu pergunto para a Aleph e para a Dalila se é de livre, espontânea vontade que vocês aceitam receber hoje a vossa filhada. Sim. É de livre, espontânea vontade? Sim. É de livre, espontânea vontade? Sim. Alguma oposição delas serem as madrinhas, gente? Não. Há alguma oposição delas serem as madrinhas? Não. Há alguma oposição delas serem as madrinhas? Não. Acho. Então peço que a minha passe para madrinhas, a bebê. Isso. Na nossa Umbanda, nós temos o culto de Mamãe Oxum, através da água, de nosso Pai Xangô, de nossa Mãe Ansã, através do fogo, para que o fogo seja a luz que ilumina o coração dessa criança e que, acima de tudo, a água lave os pensamentos dela para que ela nunca passe por sofrimentos.
Axé? Axé. A mamãe segura a vela. Papai vai segurar a água. E agora eu peço que traga a criança até aqui. E que todos os presentes possam, caso a assistência queira, pode pedir para a assistência entrar, gente, se quiser assistir. E agora eu peço que todos os presentes estendam a mão direita sobre ela, para que ela possa receber de Deus e do Sagrado as bênçãos necessárias para que ela possa ser uma criança com bastante saúde, com bastante paz e prosperidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, sinais espirituais, que assim seja. Invocamos também o anjo de guarda dos pais, das madrinhas, principalmente da Santo Anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se ajuda nessa em cruz, Salve nosso Pai, Oxalá. Oxalá.
trabalhamos na Umbanda, semeando a tua luz. Pai, diz uma coisa, quanto tempo o senhor ficou na casa do pai Varela e como soube que já estava na hora de abrir sua casa, ter o seu chão? Então, na realidade, um pouquinho antes de ir para o pai Varela, aconteceu esse fato de eu incorporar pela primeira vez. E aí aqui em casa algumas vezes ocorreu essas manifestações. Ah, então ele já... E aí nesse momento o que aconteceu? Pessoas começaram a vir, né, por indicações de pessoas que estavam aqui na casa, e aí começou a ter aquele fomentamento, né? Começou a ter aquela quantidade de pessoas que vinham, né, para falar com a entidade, com o seu tranca, com o cigano. E aí, nesse momento, eu falei, não dá, eu preciso ir desenvolver essa mediunidade, porque eu tenho medo. E aí, indo para o pai Varela, né, eu comecei a trabalhar como médium e tudo mais, só que eu nunca escondia dele que tinha pessoas que vinham aqui na minha casa, Sim. antes de qualquer coisa. Sim. E aí, nesse momento, foi quando o Ogum dele, né, eu tinha uns 3 anos na casa, 4 anos, o Ogum dele virou e me levantou ao cargo de pai pequeno da casa. Né? E geralmente lá quem levanta são as entidades. E eu fui o orixá da casa. Né? E quando eu fui levantado pai pequeno, eu falava, meu Deus, e agora? Né? Sempre tem aquela rincha de irmãos, eu não vou bater cabeça para ele, que ele não é tudo isso. E é o que eu falava, eu não estava ali por conta de pessoas. Eu estava ali pelo sagrado do meu pai, pelo meu sagrado e pela minha espiritualidade principalmente. E é impressionante como a gente infelizmente sofre isso, né? É igual uma empresa, né? Sim. Você está lá há anos trabalhando com as pessoas, aí de repente você sobe de cargo, por que ela e não eu? Por que ele e não eu? É verdade. Né? Que mexe no ego, mexe com a vaidade. São pessoas, não são seres humanos, né? Não tem jeito, né? Exatamente. As pessoas às vezes pensam que só porque está dentro do terreiro de uma igreja evangélica católica que todo mundo é santo. Muito pelo contrário, né? Até por não sermos santos é que estamos aqui, né? Exatamente. E aí, após esse momento, que foi em julho de 2014, o pai Varela, ele pegou... Aliás, foi em abril de 2014, isso, abril de 2014. O pai Varela pegou, virou para mim e falou assim, ele enfiou o dedo na minha cara, ele falou assim, se você fizer uma festa pro seu tranca e tiver pelo menos 20 pessoas, eu te levanto pai de santo. E eu falava, eu não quero ser pai de santo. E ele falava, eu vou te levantar. E aí, na época, né, eu peguei e chamei algumas pessoas, e dessas pessoas estava a mãe Lucy Rosa, né, a nossa eterna cantora da Umbanda, que infelizmente não está mais há alguns anos aqui presente conosco. Estava o pai Renato de Oxalá também, que era um roxinol da Umbanda, esposo da mãe Jacira, que são meus padrinhos de coroação sacerdotal. Tinha o pai Regis, tinha o finado... Como que era o nome dele, meu Deus? Eu vou lembrar. É que infelizmente faleceram alguns. Ele era presidente de federação aqui da Leste também, que é o esposo da mãe Fabiana, que faleceu num acidente de moto também alguns anos atrás. E dentre outras personalidades da Umbanda e do Candomblé que estavam presentes. Quando meu pai chegou, que ele viu aquele monte de pessoas ali, que ele falava assim, eu conheço essas pessoas. Aí ele pegou, me abraçou, ele falou assim, parabéns. Já está pronto. Você está preparado. E aí começou toda a preparação para o sacerdócio. E aí eu fui levantado pai de santo. Eu recebi o cargo de sacerdote de Umbanda no dia 14 de setembro de 2014. Vai. A Umbanda é uma religião. Então, os umbandistas se batizam na Umbanda, não é? Não se batizam no catolicismo. Então, hoje nós vamos mostrar para vocês um batismo aqui da Isis, né? Essa lindeza aqui, a mãe Melina e o pai Tiago, né? Melina, qual que é a importância para você de batizar a Isis na Umbanda?
Foi na Umbanda que eu conheci o amor, a fraternidade, a caridade, e eu quero que minha filha siga esse caminho. Então, o início de tudo é o batismo, né? Então, nós escolhemos essa casa, esse pai maravilhoso, para estar batizando nossa filha, né? E Thiago, e aí? Concordo com tudo que ela falou, a mesma coisa, porque aqui muda muita coisa, vai mudar totalmente o crescimento dela, a vida dela, entendeu? A partir de hoje, por exemplo. O batismo, na verdade, ele é você apresentar uma criança a uma religiosidade, né? Então, se os pais são umbandistas, tem que batizar onde? Na Umbanda, não é? Correto. É esse caminho que nós desejamos que ela siga. Se depois ela seguir um outro caminho, com certeza ela terá nosso apoio, né? Mas inicialmente nós desejamos que ela, né, comece aqui. Então, todo batizado tem que ter as madrinhas, né? Não é diferente aqui na Umbanda. Eu tô aqui com as madrinhas da Isis. Dalila. Alife. E são da Umbanda também, né? Então, Dalila, qual que é a importância de um batismo para você? Tem diferença você batizar, né, o sentimento de batismo, por exemplo, em outra religião e na Umbanda, para você como madrinha? Como madrinha, a importância é a mesma em toda religião, desde que a pessoa seja seguidora daquilo, né? Então, para mim é muito importante que ela se inicie em alguma religião, e estou feliz que seja nessa. E é muito importante para ela, né? Para iniciar a vida dela religiosa. Sim. E a responsabilidade, né? A mesma responsabilidade de madrinha, né? Como em todo lugar. É uma baita de uma responsabilidade, né? Puxãozinho de orelha, né? Tá do lado, acompanhando o crescimento, falando quando erra, se errar ajudar a levantar para seguir o caminho correto. Segundo as mães, né? Para poder dar um puxãozinho de orelha. Legal que a Isis vai ter 3 mães, né? 3. Na falta de uma temos 3. Ela que mãe? Não é? Eu não gostaria de sair perto da minha nunca. Gente, obrigado. Uma boa caminhada para vocês, tá bom? Que Oxalá ilumine grandemente vocês. Quando eu morrer, vou passar a Não deixa a demanda entrar e a pressa de novo. Não deixa a demanda entrar. Aê, mamãe Oxum! Aê, mamãe Oxum! Ai, quem me dera se eu puder me banhar. Não
Senhor. Oi, vai bater cabeça, e outro mandou. Vai, 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 as meninas do Senhor. Oi, vai bater cabeça, e outro mandou. Vai, vai. Encontro, né? A gente Um tem encontro de feito, almas, né? A gente tem feito bastante coisa aí onde você está sempre presente, né? E é muito importante esse movimento. Eu estou perguntando desse movimento porque ele é muito importante, né? Tem acontecido muita coisa de combate. Com você a gente teve a oportunidade de ver um sheik, um monge, um padre, essas pessoas todas juntas ali dizendo é possível a gente congregar da nossa fé, cada um nas suas crenças, mas todos juntos, né? Combatendo tudo isso, né? Exatamente. Como é que isso nasceu para você? Como é que começou tudo isso? Foi bem complicado, Ana, porque assim, a Mãe Teresa, né, que nós sempre temos a honra de tê-la aqui conosco, né, não presente mais, porque infelizmente ela fez sua passagem, mas sempre nas nossas homenagens, no nosso sentimento. Eu tinha um consultório na época e ela foi até lá para me convidar para participar, na realidade, da lavagem da igreja, né? Que ela fazia a lavagem da igreja do Largo do Rosário, os Homens Pretos aqui da Penha. E ela foi lá para me convidar simplesmente para participar da lavagem. E aí deu 5 minutos, né? E eu virei para ela e falei assim: mãe, ao invés de fazer a lavagem só, por que a gente não faz uma procissão, saindo do nosso terreiro, indo até a igreja, né, pedindo um basta à intolerância religiosa? Ela, pelo amor de Deus, filho, isso não vai dar certo, e que não sei o quê, e papapá. E aí eu comecei a ligar para os meus padrinhos, né? Eu liguei para o padrinho Engels, né, que é meu padrinho de coroação sacerdotal. Liguei para o padrinho Dr. Regis Xangô. Liguei para o meu padrinho de Campinas, que é o pai Carlos e a mãe Alexandrina. E aí eu fui entrando em contato, né, com alguns amigos. E de repente a primeira procissão tinha 130 pessoas. Olha só. Saindo daqui do terreiro. E aí a Mãe Teresa virou para mim e falou assim: mas você é doida, olha só, que não sei o quê. E eu falava para ela: mãe, nem eu tô acreditando, isso é coisa de Deus, né? E ela falou assim: filho, esse propósito você inventou, você criou isso, e agora eu só quero que isso não morra, né? E confesso a vocês que é difícil ser sacerdote, lidar com o ser humano, né? Já pensei inúmeras vezes em fechar o terreiro, e conversando com alguns amigos meus sacerdotes também, eles falam que é um pensamento geral. Sim. Porque dentro do terreiro existe o egoísmo, existe a ingratidão, existe a vaidade de médium, né? As pessoas estão acostumadas a receber muito sim. Quando você fala o primeiro não, você já deixa de prestar. Sim. Né? Quando você diz sim, você é maravilhoso, né? Você é melhor pai e melhor mãe do mundo, né? Passou a falar não, então você já não serve mais. Quer dizer, todo o histórico que você fez, né, espiritual para aquela pessoa, de se dedicar, de cuidar dela, de tratar dela, aquilo dali se apaga pelo simples fato de um dia você ter dito não por alguma Exatamente. Coisa. E assim, é complicado, porque assim, sacerdotes de Umbanda principalmente, a gente tem muito problemas com mensalidades, né? As pessoas acham que nós precisamos do dinheiro de médium. Não. É porque manter um terreiro, nós temos a luz, nós temos água, todo mundo usa o banheiro. Qualquer ser humano quer chegar num ambiente, quer ver o ambiente limpo. Sim. Isso tem produto de limpeza. Aí tem o papel higiênico. Aí tem o sabão para lavar a mão. Né? Tem o lixo. Né? Tem os copinhos plásticos, vela, alfazema, pemba, as firmezas, né? Para buscar as folhas mesmo, eu tive que ir em Biritiba, porque aqui a gente tem dificuldade de achar eucalipto. Então eu tive que ir até Biritiba Mirim para conseguir buscar as folhas de eucalipto para forrar o chão para fazer a gira de caboclo, né? Então assim, são coisas que a gente fala, não é que a gente quer expor para ninguém se fazendo de vítima ou de coitadinhos, né? Que graças a Deus e graças ao Orixá eles me deram uma profissão, que eu vivo da minha profissão e que eu não preciso dessa dependência, né? Sim.
E aí... Mas que também não deixa de ser complicado, porque você tem que se dedicar à sua profissão e encontrar tempo para se dedicar à casa, aos filhos, ao desenvolvimento, né? Tudo um processo, né? Exatamente. E aí é onde que eu sempre falo, Ana, Catita e Marcelo, é difícil você ser um sacerdote hoje em dia. Né? As pessoas acham legal esticar a mão para o outro, beija aqui. Né? As pessoas acham legal vestir o branco, mas as pessoas se esquecem do compromisso, da responsabilidade. Se Deus me livre e guarde, alguém da assistência passa mal aqui, se um filho de santo cai e bate a cabeça, se infarta, É verdade. N coisas podem acontecer, né? Um álcool cair, a vela tá próxima, pegar fogo, A gente tem tudo. visto várias coisas por aí, né? E, inclusive acidentes terríveis, né? Fatais, né? Fatais. Que aí tem que estar muito preparado para tudo isso, né? E é onde que eu falo, hoje em dia, graças a Deus, nós esperamos que as coisas agora melhorem, mas nós vivemos um momento, nesses últimos anos, de muito apoio à intolerância religiosa, né? De muito apoio à intolerância religiosa. Então, quantas vezes a gente ia tocar gira e ficava de olho no portão para ver quem se aproximava, para saber se a pessoa não ia estar armada, se a pessoa não ia entrar aqui e ia dar um tiro em alguém, É verdade. né? Jogar pedra, jogar madeira ou sabe-se lá o quê. Né? Salve a nossa defumação. Meu pai Oxóssi, Dai-me licença pra defumar. Meu pai Oxóssi, dai-me licença pra defumar. Eu defumo essa aldeia real. Eu defumo essa aldeia real. Meu pai Oxóssi, dai-me licença pra defumar. Meu pai Oxóssi, dai-me licença pra defumar. Eu defumo essa aldeia real. Eu defumo, sem seu tem seu terreno iluminado meu terreiro. Chama para o povo da banda real. Vimos seus filhos desse acabou! Não tem distância, não importa o caminho. Não há fronteira que possa impedir. Seja onde for, não vai esse caboclo que me criou e me ensinou a lhe servir. Para o Deus, Deus, amor e toca. Eu me moço, velhinho de criança. Clareia, lua, clareia. Clareia, aldeia de seu pela branca. Clareia, lua, clareia. Quem nesse caboclo não perde a confiança. Porque caboclo,
Falar de educação é bem complicado, porque assim, as pessoas, infelizmente, hoje em dia, acreditam, né, que a educação, ela vem de casa. Infelizmente, a gente vê os casos que a escola tem que dar educação para filhos de pais que não querem dar educação, que é o básico para o seu próprio filho. Falar de religião na escola, principalmente nesses últimos anos, foi muito complicado, né? Conhecidos meus que os filhos estudam em colégio particular, a criança não podia citar o nome Orixá, que já sofria discriminação de coleguinhas, às vezes represália de professores. Né? Então assim, a gente viveu, eu digo viveu, porque eu quero acreditar que isso acabou, que vai mudar, né? Nós vivemos... Tem que fazer um movimento constante, né? É constante, você não pode parar, você tem que estar toda hora falando, toda hora divulgando, mostrando e desmistificando, né? Porque ainda, infelizmente, muita gente acha que o que acontece dentro de um terreiro é algo demoníaco, é algo que só vem ali para fazer o mal, né? Isso que precisa acabar, né? Isso que precisa acabar. É exatamente isso. É achar que a religião, tanto o candomblé quanto a umbanda, quimbanda, são todos mal, vai tudo dentro do mesmo pacote, né? Que na realidade, trazendo um pouco do histórico, né? Nós vivemos num país laico, por muitos anos, para quem era cristão. O país é laico para quem é cristão. Quem entraria nas classificações de cristão? Os evangélicos, os nossos irmãos crentes, os católicos, os espíritas, kardecistas, né? E a Umbanda ainda, porque nós cultuamos Jesus, né? Mas mesmo assim, muito a contragosto de muitos. E falar dessa laicidade, do direito de liberdade religiosa, é muito complicado. Sim. Porque se você não é cristão, você não é digno de respeito religioso. E é onde que a gente precisa, justamente com trabalhos como esse, da procissão de Oxalá, de combate à intolerância religiosa, de eventos como esse que vocês estão fazendo aqui, para levar para as pessoas a visão de que a Umbanda não é isso que as pessoas pensam. Sim. Que o Candomblé não é isso que as pessoas pensam. Sim. Mas para que isso possa acontecer, o nosso próprio povo precisa parar de se auto-atacar. Porque hoje em dia a gente vê muito, isso me entristece muito, canais que deveriam levar a beleza da religião, pegando só conteúdos que eles acham errado, jogando nas redes sociais e propagando e disseminando um ódio interno na própria religião. Aí um irmão evangélico, um irmão católico, um irmão de outra vertente religiosa vê aquele ataque, vira e fala o quê? Peraí, se vocês se matam entre vocês, como que a gente não pode te matar? Eu proibi os meus filhos de terem acessos a esses canais, porque eu falo, cada visualização é um ponto a mais para eles. Uhum. E infelizmente a gente tem que parar com isso. Porque se na casa da pessoa, a pessoa cultua o Oxalá daquela maneira, e tá dando certo, o problema é dela. Eu não faço na minha casa. Sim. Mas é aquilo que o senhor falou na gíria hoje, né? Não existe o certo ou o errado. Existe, por exemplo, na minha casa eu funciono dessa maneira. Mas se a sua não age assim, não significa que a minha ou a sua está certa ou está errada. Não existe isso. E é uma coisa, Catita, que me encantou na Umbanda, essa variedade, essa diversidade, essa permissividade, essa permissão, aliás, me perdoe o termo, essa permissão de você poder cultuar o seu sagrado com respeito, com amor e com carinho. Sim. É óbvio, particularmente, eu não gosto que entidade de esquerda na minha casa use palavreados chulos, caia de bêbado, né? Pombogira sensualizando na frente de couro, abaixando os decotes ou levantando demais a saia. Sim. São coisas que eu, na minha casa, não permito. Seja de dentro ou seja de pessoas de fora. Se
mora aqui dentro desse caso. Aqui nessa aldeia. Porque eu, particularmente, tenho visto muita gente jovem se interessando, inclusive pela Umbanda, pelo Candomblé, pela religião, mas tem 3 pontos que chamam a atenção dessas pessoas: é Exu, Pombogira e Curimba. Como se a religião fosse isso, Exu, Pombogira e Curimba. Então todo mundo quer falar de Exu, todo mundo quer trazer aquela magia que tem em volta, mas não é só isso, né? Tem muito mais, existe muito fundamento a ser estudado, a ser aprendido, né? A ser descoberto. E as pessoas acho que não podem ficar só nisso. O jovem precisa estar atento a isso, tá? Quer ir para a religião? Ótimo, eu acho que todas as portas se abrem. Principalmente quando um jovem chega, mas ele precisa saber das responsabilidades, de como que funciona. Não é só receber Exu, Pombogira e tocar Curimba, né? A juventude, a gente percebe que a juventude ela tem meio medo de envelhecer e medo de ouvir os mais velhos, né? Medo de que o mais velho seja antiquado, tal. E na questão da religião, da nossa religião e das religiões de matriz africana, a ancestralidade é tudo. É a nossa fonte de saber. Ela é mais presente do que qualquer coisa. Tanto que aqui na minha casa nós fazemos o culto ao ancestral, né? Então, fica os quadros dos meus bisavós, dos meus tataravós, dos meus avós, dos meus tios, de todas aquelas pessoas que já fizeram a passagem, né, que eu falo que é o cantinho das almas. E fica a avó Idala, que é a mãe do pai Varela, e a mãe Teresa agora. E aí, uma vez por mês, geralmente, a gente faz justamente o culto ao ancestral. Então, nós paramos tudo, acendemos a nossa vela, rezamos pelos espíritos deles, pedindo, não luz para eles, mas pedindo que eles iluminem o nosso caminho. Porque eles provavelmente já estão, né, na luz, né? A gente é que precisa disso, né? Essa relação de que quem partiu, que desencarnou, que precisa da gente, é totalmente confuso, né? É a gente que está precisando. E assim, quando nós falamos de culto ao ancestral, nós trazemos justamente isso. Porque o orixá é o nosso ancestral. Sim. Né? Muitas das vezes a pessoa ela incorpora um preto velho, que é a coisa mais linda, e mal sabe a pessoa que aquele preto velho na realidade é seu tataravô. Sim. Que pode ser o seu próprio ancestre. Tá ligado à sua coroa. Né? Tá ligado à sua coroa. Né? Uma vez eu falei isso e eu fui muito atacado por alguns irmãos, que isso não existe, que isso é um absurdo, falar uma besteira, uma asneira dessa. Mas por vários momentos eu senti que algumas entidades minhas podem ser os meus ancestrais. Sim. Que já passaram por tudo isso e no Orum, né, na espiritualidade, receberam esse entendimento e hoje vem trabalhar com um dos seus descendentes para poder prestar a caridade e ensinar como um bom pai e uma boa mãe. Né? É o que eu falo, as pessoas às vezes, ao invés de passar coisas, elas querem atacar quem diz algo diferente do que elas acreditam. Quando a gente teve esse propósito do canal, é justamente isso, não é ensinar nada para ninguém, é ir conhecer o que cada lugar tem, com respeito, entrando pela porta da frente, saindo pela mesma porta, levando um pouco de cada um, para que as pessoas conheçam e não para criticar ou para vir aqui falar a sua casa está errada, não é assim, é assado. A gente não está aqui para ensinar nada, a gente está aqui para aprender um pouco de cada um pouco e ver como é essa diversidade, como é essa liberdade, né? A Umbanda é livre, ela pode ser praticada, é uma religião que tem vertentes, né? Diversas vertentes, né? Uma segue a Umbanda Sagrada, a outra tem fundamento nisso, naquilo, e isso que é o lindo de tudo, né? Cada um acreditar no que a sua espiritualidade lhe diz. É o que eu sempre falo, Ana, a Umbanda em si, ela é filosofia, ciência e religião. Sim. Filosofia porque ela estuda a parte filosófica do ser humano.
Saber entender como é o mecanismo de pensamento humano para conseguir ajudar as pessoas, né? Ciência, porque nós estudamos a botânica. Sim. Nós temos que saber que uma arruda ela é cicatrizante. Nós temos que saber que geralmente um chá de melissa vai acalmar tanto como um chá de erva doce, né, de camomila. E dentre isso, N coisas. E ela é religião porque ela liga o ser humano ao sagrado. Sim. O visível ao invisível, o material ao imaterial, né? E é isso que eu falo para todo mundo. É o que mais me emociona, é o que mais me conquista, sabe? É saber que eu posso acender uma vela e essa vela vai ser luz não somente para mim, como para muitas outras pessoas. Sim. Né? Sim. E a Umbanda é o que eu falei hoje, ela não segrega, ela congrega. Sim. Né? Ela não separa, ela não divide, ela acolhe, ela une. Isso. Né? E nós temos que ter esse olhar. Receber uma pessoa que é transexual, um travesti, um gay, uma lésbica, um homem de cor negra, uma mulher branca, um indígena, um drogado, um bêbado. Porque o templo religioso, ele está de portas abertas e tem que estar de portas abertas a todos e qualquer. Sim, e ele é cura, né? Nós estamos aqui hoje para realizar o batismo, né, da nossa pequena. E os pais nos trouxeram uma madrinha. Que para muita gente as pessoas falam assim, ser diferente não pode. A religião não aceita, a religião não permite. Pois eu digo para a Aleph que aqui ela é muito mais que bem-vinda, tá? Ela, dentro dessas nomenclaturas do GLBTQIA+, né? Ela se enquadra num título, num rótulo, vamos colocar assim, né? Que infelizmente a sociedade exige rótulos, né? Então a gente acata os rótulos da sociedade, que ela é não binário, né? Então, não binário, gente, não é um bicho de 7 cabeças não, tá? É uma pessoa que ela não se enxerga com um sexo definido. Ela se sente bem como mulher, ela se sente bem como homem, mas acima de tudo ela se sente bem como ser humano. E é o ser humano que nós estamos acolhendo, né? Não é esse rótulo da sociedade, porque muito melhor ter uma madrinha não binária do que ter uma madrinha heterossexual, da família popular, da família brasileira, família tradicional, como o povo diz, e simplesmente jogar a criança ao léu. E simplesmente deixar a criança jogada às traças, né? Ser madrinha, eu falei isso para as 2 madrinhas agora há pouco, serão 2 madrinhas, que elas terão a obrigação de ser mães e pais desta criança na ausência dos pais carnais. E uma coisa que eu digo aos pais, não rompa o elo que vocês estão consagrando hoje. Vocês podem até discutir com elas, pode até mesmo perder o contato com elas, mas não tire isso da sua filha, porque vocês estão dando ao sagrado, mediante a presença do sagrado, a sua filha para que elas possam batizar. Então esse acordo não é com a Aleph e nem com a Dalila. Esse acordo é com a espiritualidade. Porque a pior coisa que tem é batizar e perder-se o contato. A criança sofre, muitas das vezes o adulto sofre. Isso que eu acho que é o mais importante. E aí eu perguntei para a Aleph se ela se importaria de nós fazermos essa explanação, porque eu acho que terreiro de Umbanda é para acolher, é para receber. Nós não estamos aqui para olhar cor de pele, nós não estamos aqui para olhar se é homem, se é mulher, se é hétero, se é gay, o que seja. Nós estamos aqui para acolher o ser humano. Axé? Axé. E aí eu perguntei para ela se ela poderia também
dizer um pouquinho, né? O ponto de vista dela, até para que as pessoas compreendam, e tudo calhou de dar certo hoje, né? Que nós estamos com a presença desse canal maravilhoso, canal do Saravá, que veio na nossa casa humildemente para poder fazer a cobertura dessa gira e principalmente desse batismo, para levar para os nossos irmãos umbandistas a importância de acolher pessoas, seres humanos, tirar os rótulos, as etiquetas. Axé? Então, Aleph, por favor. Ai, meu Deus, o que eu falo? Faz um corte aí, tá? Bom, meu nome é Aleph, gente. E nessa sigla toda que você mesmo acabou de falar, LGBTQIA+, eu sou o mais, que daí eu sou não binário. Porque geralmente, antigamente era só... Como que eu posso explicar? Era gay, lésbica, trans e tinha simpatizantes. Só que acho que tem um ano mais ou menos atrás, daí eu descobri que eu era não binário. Porque as pessoas sempre me indagavam, tipo, você quer fazer transição, fazer acompanhamentos, fazer uso de hormonal, né, para poder fazer a transição, para ser uma mulher trans, e aquilo não me cabia. E antigamente tinha os andrógenos, daí eu pegava e brincava, não, eu sou andrógeno, não, eu sou andrógeno. E eu descobri ano passado que eu sou não binário. Porque eu gosto de ter aparência feminina, mas eu não tenho a necessidade de mexer no meu corpo. Mas isso é uma coisa pessoal minha. É uma particularidade minha. E eu lido muito bem com isso. Meus amigos, minha família, todo mundo me respeita. Só que, tipo, a confusão que eu tive na minha cabeça pra passar tudo isso pra outras pessoas foi meio complicado. Que nem as pessoas geralmente ainda brincam comigo e falam assim, você prefere ele, ela? Eu gosto dessa confusão. E, tipo, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo em relação a qualquer coisa. Eu só não, tipo, que nem você falou, respeitar o próximo. Tendo respeito, pra mim, assim, pode me chamar do que quiser, que pra mim é indiferente. Mas é respeito, né? Tipo, o mesmo respeito que a gente tem, tipo assim, pelo outro. É o que eu gosto de ser tratado, porque tem gente que fala assim, gosto de como que eu posso explicar? Eu gosto de respeito, mas não gosto exatamente, sabe? Gosto de ser respeitado, mas não gosto de... É só o venha a nós e o vosso reino nada. E eu também sou um bandista, e no centro que eu vou, tipo, eu frequento lá há uns 7 anos porque eu me senti acolhida. Eu era de igreja evangélica, eu cresci na igreja, fiquei 16 anos lá. Quando me assumi, fui a pessoa mais julgada do mundo. E só que aquela coisa do teto de vidro, né? Porque eu fiquei 16 anos dentro da igreja. Eu sabia tudo que acontecia lá dentro. Então eu me assumi era pecado. Só que as coisas que eu sabia que as outras pessoas faziam, tipo, não era, né? Tipo, Então eu saí e não tinha religião. Até no dia que eu fui num centro umbandista, que é onde eu frequento, e me senti acolhida, me senti mega bem. Não tinha aqueles olhares tortos e nem aquelas brincadeirinhas, sabe? Tipo de mau gosto que a gente sabe que tem. E é isso. Então, e eu aprendi de fato que Umbanda é amor, porque eu me senti acolhida, eu me senti acolhida aqui no centro, me senti acolhida no centro que eu frequento, porque de fato Umbanda é amor. É isso. Axé. Então, as pessoas estão buscando também tudo isso para se sentir acolhido. É acolhimento, né? Acolhimento, cura, isso que é importante, né? Não saber que cada casa tem essa preocupação, né? Não essa separação, aqui é melhor, ali é pior. Eu acho que isso é que precisa realmente acabar. Hoje aconteceu aqui uma coisa muito bonita, foi um batismo. E o que eu sou um cara que fico percebendo muitas coisas, né? Eu analiso o antes, né? Para poder ter uma base do hoje, o que vai ser amanhã, aquela coisa toda. Foi de louco. E aí eu
Eu fiquei pensando na hora aqui, porque a gente fez uma entrevista antes com os pais, né? E geralmente as pessoas, algumas pessoas, né, para satisfazer a família até, acaba batizando a criança no católico e depois vai e não vai, né? Porque é a religião dela. E eu estou percebendo que a coisa está mudando, que as pessoas estão iniciando os seus filhos na sua religião de fé. É algo, Marcelo, que me faz ter encanto pelo candomblé. Sabe? Porque o candomblé, por mais que as pessoas falem o que fale, é uma religião que os pequenos, desde o ventre da mãe, já são preparados a seguir aquela religião. Outro dia eu estava vendo um vídeo no TikTok de vários iaôzinhos. Gente, e assim, tudo com a mãozinha direitinho, fazendo gestos e tudo mais. E é uma coisa que eu tenho paixão de trazer para a Umbanda. Eu queria muito dispor de mais tempo para conseguir fazer um catecismo dentro da nossa Umbanda para as nossas crianças também. Sim. Com provinha e tudo mais. Porque isso é positivo. Você já desenvolve a criança desde pequeno. Porque existe a fase fálica, que é a fase do amadurecimento da razão neuronal, da razão psicológica da criança, da razão de amadurecimento de personalidade. Né, que é até os 7 anos. Às vezes alguns estudos científicos dizem que pode se estender às vezes até os 9 anos. E é nessa fase que nós temos que já introduzi-los dentro do culto, para que eles saibam para que serve uma vela. Você não vai passar fundamentos, mas você vai passar o mínimo necessário para que ele possa entender e ainda se defender. Né? Porque se sofre um ataque religioso, sofreu por quê? Por falta de conhecimento. Porque quando o agressor que vai te atacar, ele percebe que você sabe tanto quanto, ele puxa o freio de mão. Sim. Você vai combatendo, ele recua. Né? Você vai combatendo. A sua casa está voltando hoje, foi a gira de retorno. Como que vai ser agora daqui para frente? Trabalhos voltam ao normal? Quanto tempo ficou parada aí? Eu acho que por conta da pandemia ficou bastante tempo aí parada, né? Quais são os projetos agora para 2023 da casa? Então, a casa realmente ficou parada porque, além de ser pai de santo, eu também sou da área da saúde. Né? E foi bem o boom da pandemia, que a gente viu cenas assim bem complicadas. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Eu prezei pelo idoso que vem na minha casa, pela grávida, sim, pela criança e pelo ser humano normal. E quando eu digo ser humano normal, não é que o idoso, a criança, a grávida sejam anormais, é que na realidade existe essa segmentação, que eles eram mais vulneráveis. Sim. E aí simplesmente o que acontece? Eu suspendi, perdi muito filho de santo, porque foram para terreiros que estavam tocando, muitos foram para candomblé e no way. Mas o mais importante é que, graças a Deus é o sagrado, os que ficaram, né, estão até hoje e a gente consegue fazer o trabalho junto. Sim. E estão chegando novos filhos também. A nossa casa, a gente parou, agora que a gente está regressando, né? Estamos retomando as nossas atividades e agora eu pretendo tocar uma vez por mês, na realidade, uma vez por mês. E é sempre domingo, pai? É sempre de domingo. Então é uma vez por mês de domingo. Domingos, tá? E aí mais pra frente, quando a gente conseguir, porque aqui a gente fala que o nosso projeto tira móvel, coloca móvel, né? Quando a gente conseguir mesmo ter a instalação fixa do templo, aí toca-se todo domingo novamente. Ah, tá. Não tem distância, não importa o caminho, não há fronteira que possa me impedir. Seja onde for eu vou louvar esse caboclo que me criou e me ensinou a lhe seguir. Lá na aldeia quando os tambores tocam, reúne moço, velhinho e criança. Clareia, lua, clareia,
eu gostaria muito de colocar que eu fiquei muito emocionada hoje na sua casa. Foi uma gira, assim, extraordinária, né? Como eu já expliquei, eu sou EQED, né? Vim do Candomblé, hoje frequento a Umbanda me abraçou, porque a minha casa é no Rio de Janeiro e eu estava meio perdida, assim, para onde que eu vou. E aí a casa do seu Ogum e tal me abraçou, fica aqui, filhinha, pode ficar aqui, a gente não tem problema com você, não. Mas quem é QED em qualquer lugar, em qualquer tempo, e a gente, como é QED, a gente está para ir nas casas, para poder se doar, para poder ajudar, enfim. Mas a sua casa tem uma energia maravilhosa. Gratidão. Incrível, incrível, assim. Transborda amor, transborda dedicação, transborda carinho. Eu fiquei muito, 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 muito emocionada mesmo. Mesmo. Muito obrigada por ter nos recebido no canal, mas muito obrigada porque eu me vi. A EQED, lá de anos atrás, hoje eu me vi aqui. Obrigada, pai. Gratidão. Pai, eu também quero agradecer muito pelo carinho, pela recepção, pelas palavras lindas que foram ditas aqui em relação ao canal, né? Eu acho que essa relação foi positiva desde o primeiro momento, incrível como isso aconteceu, né? Essa sinergia aconteceu, né? Nada é por acaso, né? E hoje a gente está aqui fazendo essa entrevista para levar um pouquinho da sua casa, um pouquinho da sua história. Óbvio que a gente vai ter mais coisas para fazer. A gente quer já deixar aqui um convite para um podcast que é o nosso outro programa que a gente tem. Aí é mais longo, a gente pode conversar sobre várias coisas. A gente tem um tempinho a mais, né? E esse programa aqui, o Saravá Visita, ele tem sempre, assim, sempre leva uma lembrancinha da casa onde a gente visitou. E aí queria saber o que você tem pra gente aqui, levar de lembrança para o nosso acervo que a gente está montando, para depois apresentar para todo mundo. Axé. Bom, nós temos, né, a honra de entregar a vocês três a imagem, né, que para muitos é só um barro ou um gesso, mas para nós tem um significado muito importante, que é a representatividade do sagrado dessa casa. O dono dessa casa, que é o seu Pena Branca, tanto que o templo leva o nome Filhos da Luz do Cacique Pena Branca, né? Porque ele é luz na nossa vida. E eu quero que o nosso caboclo, o seu Pena Branca, ele vá para o canal do Saravá, levando a luz para vocês e trazendo muitas bênçãos e muitas alegrias. Axé. E nós fizemos também esse certificado. Ai, meu Deus. Ai, gente, que emoção. De homenagem. É um ato simples, mas que é de coração para vocês, né? Para os três, para o Marcelo, para você, Ana, para você, Catita, que são pessoas especiais, são pessoas que estão lutando em prol do sagrado. Isso que é o mais importante. Nossa, né? assim... E aí eu gostaria que você lesse. Aqui, colocar para todos lerem um certificado para o canal do Saravá. Nosso primeiro certificado. Agora eu preciso... do óculos. Senão eu não vou ler. Óculos emprestado aqui, vamos lá. Certificado de homenagem. O Templo de Umbanda Filhos da Luz do Cacique Pena Branca, na pessoa de seu presidente Paidinho de Ogum, homenageia o canal do Saravá por sua dedicação e serviços prestados à nossa querida e amada Umbanda e no trabalho de combate à intolerância religiosa, focando o maior mandamento de nosso sagrado, que é amor, respeito e humildade à espiritualidade. Ai, gente. Ai, lindo! Amei! Ai, gente, que emoção. Obrigada, pai. Nossa, olha, realmente... sua bênção, muito, eu fico lá perturbando o pessoal para... é uma lembrancinha. Olha, é sem palavras, sem palavras. Tem mais alguma coisa? Tem.
o fio de conta da nossa casa, que é do Caboclo Pena Branca, que representa justamente os 3 caminhos das matas de Oxóssi, né? E a estrada de Oxalá. Então, que Oxalá e Oxóssi, né? Que Oxalá que é o pai do Alá, né? Orixá Funfun que traz a paz, possa trazer essa paz sobre a sua coroa, sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. E que possa trazer também na vida da Catita, com muito carinho, com muito respeito, pedindo licença ao orixá da sua coroa. Ai, sua bênção, que abençoe muito sua vocês. bênção, pai, o Marcelo já está com um dele. E que muito obrigada. o orixá derrame muitos gúnzios, muitas bênçãos sobre o ori de vocês, sobre a cabeça de vocês. Muito obrigada. Que Exu sempre esteja aos seus pés, abrindo os caminhos para que vocês possam passar. E que, acima de tudo, nosso Pai Oxalá possa dar coroa de rei a vocês. Ai, amém, axé. Muito obrigada. Tenho gente. palavras para agradecer, mas acho que você sente, né? A nossa emoção, a nossa né? emoção Nosso e amor nosso por carinho. você. Com licença, eu vou agradecer. Axé, gratidão. Muito obrigada, viu? Bom, gente, esse foi... Eu ainda brigo aqui com o microfone, tá, gente? A gente está providenciando algo agora assim, né? Como que fala? De lapela, né? Ah, tá. Não estou ainda acostumada com isso, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Daqui um ano eu vou olhar esse vídeo aqui e vou ver o quanto eu melhorei, né? Esse é o objetivo. Mas, enfim, a gente quer agradecer muito. Obrigada por assistirem o programa, por compartilhar. Divulguem para todos os seus amigos, parentes, vizinhos. Enfim, deixe que todos participem desse axé. Eu estou muito emocionada hoje, não tem mais o que falar, não. E você, que é pai de santo, que é a nossa visita. Exatamente. Entre em contato com a gente através do direct. Não importa qual é o seu segmento, a sua doutrina, a sua vertente, a sua religião. Nos convide, a gente vai até você para levar o programa também ao ar, tá bom? A gente já pode dizer assim que vai ter programas no templo, como que chama? Sinagoga, na mesquita, enfim. A gente vai ter muita novidade. Exatamente. Quem se interessar, quem quiser, faz o quê para entrar em contato com a gente? Entra lá, através do direct, no Instagram, do canal do Saravá. Ele tá me ensinando, tá me dirigindo, gente. Um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, Axé. Obrigada. Valeu. Filho de Pemba bebe água no rochedo. Filho de Ogum corre campo e não tem medo. Filho de Pemba bebe água no rochedo. Filho de Ogum corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias e ao nosso babalaô. Aos nossos guias e ao nosso babalaô. Aos nossos guias e ao nosso babalaô. Filho de Pemba bebe água no rochedo. Filho de Ogum corre campo e não tem medo. Filho de Pemba bebe água no rochedo. Filho de Ogum corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias e ao nosso babalaô. Aos nossos guias e ao nosso babalaô. Aos nossos guias e ao nosso babalaô. Filho de Pemba bebe água no rochedo. Filho de Ogum corre campo e não tem medo. Filho de Pemba bebe água no rochedo. Filho de Ogum corre campo e não tem medo. Vou pedir ao Criador que derrame seu amor aos nossos guias e ao nosso babalaô.